informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa sexta-feira, dia 27 de julho, levando para vocês os seguintes destaques. Pauta fiscal do diesel vai subir no Mato Grosso do Sul. Ministro da Agricultura do Paraguai morreu em acidente aéreo. Colheita do milho chega a 50% no norte do estado. Censo mostra aumento de área destinada à agricultura no Brasil. E a carne de frango será mais consumida no mundo em 2 anos. Ranger XLS 2.2 4x2 diesel automática modelo 2019, com o maior desconto da categoria para CNPJ e produtor rural, de R$ 151.890 por apenas R$ 116.990, com 5 anos de garantia total, 7 airbags, controle de tração e estabilidade e câmera de ré. E tem mais, plano sazonal com parcelas semestrais para o produtor rural. Consulte Dourados 3416 6.000, Ponta Porã 3431 66 11. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. O sol brilha o dia todo em Dourados e região nesta sexta-feira, que ficará sem nuvens. Estamos há 40 dias sem chuva. Nesta manhã, friozinho de 14 graus. A manteiga é apreciada pelo seu sabor e alto valor nutritivo. Ela possui vitaminas A, D, E e B12 e minerais como cálcio, fósforo, potássio, sódio, entre outros. No seu café da manhã ou no lanche, a manteiga Cambi é muito mais qualidade e gostosa na hora de você degustar o pão, o bolo e outras delícias que você põe na mesa. Manteiga é Cambi, é daqui. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O friboi de Ponta Porã pagou R$ 135,00 pela arroba do boi gordo com 30 dias para o pagamento. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, a R$ 133,00 à vista. No friboi, vaca gorda a R$ 125,00 a prazo. No Brasil Global, a R$ 123,00 à vista. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 28,00 e a de soja a 76, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,74 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra, fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator.
Comide Máquinas, revendedora João Dir para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Mais uma vez, o DERAL, o Departamento de Economia Rural, revisou para baixo a projeção para a safrinha de milho do Paraná nessa safra. A estimativa de julho é de uma produção próxima de 9.200.000 toneladas, uma queda de 30% em relação ao ano anterior, de 13.200.000 toneladas. Segundo o analista de milho do DERAL, Edmar Gervásio, o número representa uma perda significativa frente ao estimado anteriormente de 12 milhões de toneladas de milho. A falta de chuvas entre os meses de abril e maio, foram mais de 40 dias de tempo seco, prejudicaram a safra. Até o momento, os produtores paranaenses já colheram 14% da área cultivada nessa safra, de pouco mais de 2.100.000 hectares. Em igual período do ano anterior, a colheita já estava completa em 43% da área plantada. Quase 2 meses após o governo do estado reduzir por tempo indeterminado a alíquota do ICMS sobre o diesel em Mato Grosso do Sul, a queda foi de 17% para 12%, o combustível poderá ficar até 3,6% mais caro no estado a partir de 1º de agosto. De acordo com a nova tabela do Conselho Nacional de Política Fazendária, publicada na terça-feira no Diário Oficial da União, o diesel S10 terá aumento no valor de referência a ser aplicado no mercado estadual, passando de R$ 3,48 para R$ 3,61, enquanto para o diesel comum a alta será de 3,5%, saindo de R$ 3,38 para R$ 3,50. As altas de 12 e 11 centavos por litro decorrem de reajustes na pauta fiscal dos combustíveis que não ocorria desde o início de junho. Apenas 2 produtos terão queda no valor de referência, a gasolina comum e o etanol. Seguindo o rumo inverso, a gasolina comum deve ficar 1,6% mais barata no estado, chegando ao preço de referência de R$ 4,37 diante de R$ 4,44 pela pauta fiscal em vigor, uma diferença de 7 centavos por litro. No caso do álcool, a redução será de 1,97%, saindo de 3,33 para 3,26, ou 6 centavos a menos. O avião em que estavam 4 pessoas, entre elas o ministro da Agricultura do Paraguai, Luiz Neting, desapareceu por volta das 6h30 da tarde de anteontem, depois de decolar do aeroporto de Aiolas, na divisa com a Argentina. A aeronave bimotor Beechcraft Baron 58 de pequeno porte tinha decolado do aeroporto de Aiolas às 18h22 debaixo de muita chuva, com destino à capital Assunção, mas desapareceu do radar cerca de 15 minutos depois. A região onde o avião desapareceu é alagada, ou de esteros em espanhol, por isso as buscas ontem de manhã envolveu de tratores a helicópteros do governo e até drones. Estavam na aeronave o ministro da Agricultura e Pecuária Luiz Roberto Neitin de Chitiar, o vice-ministro de Pecuária Vicente Rigoberto Ramírez Imas, o piloto e agrônomo Gerardo Caetano Lopes Aratei e o copiloto Vicente Ramírez. O avião foi encontrado ontem pela manhã a 6 quilômetros da cabeceira da pista de Aiolas e não houve sobrevivente. O presidente Michel Temer afirmou ontem em Joanesburgo, na África do Sul, que pediu ao presidente da China, Xi Jinping, o fim da sobretaxa ao frango e ao açúcar do Brasil. Temer chegou na quarta-feira em Joanesburgo para participar da 10ª cúpula do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O encontro vai até hoje. Voltamos a tratar do aumento da cota de açúcar do frango, especialmente, e pedimos a ele, ao presidente da China, que deixe um pouco de lado, digamos, a sobretaxa que houve em relação ao frango e ao açúcar, para que nós pudéssemos aumentar as nossas exportações, afirmou o Temer. Os preços no mercado de boi gordo se elevaram nos últimos dias de acordo com pesquisas do CPEA. Esse cenário se deve especialmente à diminuição na oferta de gado com entre-safra,
como já esperado para o segundo semestre. Entre 18 e 25 de julho, o indicador Esalq-BMF Bovespa do boi gordo aumentou 0,8%. Quanto ao mercado do bezerro, no mesmo período de comparação, o indicador do animal Nelore de 8 a 12 meses em Mato Grosso do Sul registrou queda de 1,5%, fechando a cabeça a R$ 1.143 no dia 25. Alguns municípios do norte de Mato Grosso do Sul já colheram metade das lavouras de milho, segundo o boletim da FamaSul. É o caso de Chapadão do Sul, Costa Rica e Paraíso das Águas. De modo geral, essa região concentra os trabalhos mais avançados e já processou em torno de 45% da área plantada. Os municípios localizados no centro do estado já colheram 18,6% das lavouras. Bandeirantes e Jaraguari estão acima dessa média e já colheram 30%. Aqui no sul, a colheita avançou em Itaporã e já ultrapassou essa faixa e já colheu 30% do milho. Em todo o estado, até o dia 20 de julho, a área colhida alcançou 21,6% dos 1.700.000 hectares plantados. Nos últimos 10 dias, os trabalhos avançaram em aproximadamente 108.122 hectares, o que corresponde a aproximadamente 6,5% da área total. A produção esperada de milho na safrinha em Mato Grosso do Sul é de 6.936.000 hectares, com produtividade média de 68 sacas por hectare. O número de estabelecimentos agropecuários no Brasil caiu 2% no ano passado em relação a 2006, passando de 5.170.000 para 5.070.000. Já a área total teve uma expansão de 5%, passando de 333.600.000 hectares para 350.200.000. Esse aumento corresponde a uma área de 16.500.000 hectares, quase o tamanho do estado do Acre. Os dados são preliminares e fazem parte do Censo Agropecuário 2017, divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O Censo Agro 2017, com informações mais detalhadas, será divulgado somente em julho de 2019. O coordenador técnico do censo, Antônio Carlos Florido, ressaltou que a entrada desses 16 milhões de hectares de áreas novas no processo produtivo, ou que estavam paralisadas e voltaram a produzir, foi identificada em grande parte no Pará e em Mato Grosso. A carne de frango deverá ser a mais produzida e mais consumida no mundo até 2020. Essa é a projeção do especialista Antônio Apércio Klein, da Agropec Consultoria, baseado em números da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. A afirmação foi feita em sua palestra Importância na Fabricação de Ração no Resultado Zootécnico, proferida no 9º Encontro Técnico Avícola que ocorre em Maringá, no Paraná. Klein apresentou números que indicam o crescimento da produção mundial de carnes no período compreendido entre os anos 1960 e 2014. Naquele primeiro ano, a liderança ainda era da carne bovina, que foi ultrapassada na segunda metade dos anos 1970 pela suína. Ao longo das décadas, a produção de carne bovina praticamente estagnou, enquanto as outras duas começaram uma disputa pelo primeiro lugar. Em 17 anos, entre os anos 2000 e 2017, o segmento avícola brasileiro ampliou em 190% a produção de rações. De acordo com o Klein, esse é um indicativo claro de forte crescimento da atividade avícola. Segundo ele, esse percentual deve continuar evoluindo, podendo até mesmo dobrar nas próximas 2 décadas.
Um navio trazendo 26.929 toneladas de trigo russo está previsto para descarregar no dia 31 de julho no porto de Mucuripe, em Fortaleza, no Ceará. Sabe-se que a carga foi adquirida por 3 diferentes moinhos, informou a TIF Consultoria Agroeconômica. Trata-se da primeira carga de trigo russo a aportar no Brasil desde 2009. Isso ocorre depois que o governo brasileiro flexibilizou a importação do cereal em troca do fornecimento de carnes para a Rússia, explicou o analista da TIF, Luiz Fernando Pacheco. A indústria brasileira de árvores, AIBA, lançou o Sumário Executivo 2018, em que apresenta indicadores econômicos, sociais e ambientais do setor brasileiro de árvores plantadas para fins industriais, referente ao ano de 2017, e que coloca o setor como referência mundial e uma das grandes forças da economia brasileira. De acordo com os levantamentos, os investimentos no setor chegaram a 6 bilhões e 700 milhões de reais, divididos em 3 bilhões e 200 milhões nas florestas e 3 bilhões e 500 milhões na indústria. Foram ainda aplicados mais 497 milhões em programas socioambientais que beneficiaram 1 milhão e 200 mil pessoas. A indústria de árvores plantadas foi responsável por cerca de 3 milhões e 700 mil empregos diretos e indiretos. Com relação à produção de papel, foram 10 milhões e 500 mil toneladas fabricadas, sendo 100% de floresta plantada. O Brasil continua entre os 10 principais produtores mundiais de painéis de madeira, somando um total de 7 milhões e 900 mil metros cúbicos de painéis. O setor de pisos de madeira somou 11 milhões e 900 mil metros cúbicos produzidos. Já a participação do segmento na produção de carvão vegetal somou 4 milhões e 500 mil toneladas, consolidando o Brasil como líder mundial na produção de aço a partir do carvão vegetal, no chamado aço verde. E áreas de pastagem deram espaço nos últimos 10 anos ao plantio de eucalipto em Mato Grosso do Sul. 4 municípios lideram o ranking nacional, conforme os dados parciais do Censo Agropecuário 2017 do IBGE. Três Lagoas, Ribas do Rio Pardo e Silvíria são os 3 maiores produtores de eucalipto do país, seguidos pelo município paranaense de Piraí do Sul e aqui Brasilândia, também em Mato Grosso do Sul. Esse fato seria reflexo do aumento das florestas cultivadas de 704 mil para 950.420 hectares, ou crescimento de 809% entre 2006 e 2017. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Países membros da COSALFA se unem para vacinar rebanhos na Venezuela. O diretor do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e representante do Brasil na Organização Mundial de Saúde Animal, OIE, Guilherme Marques, informou que o Centro Pan-Americano de Febre Aftosa está coordenando, por determinação dos países membros da Comissão Sul-Americana da Luta contra a Febre Aftosa, um plano de vacinação contra a doença no rebanho bovino e bubalino da Venezuela, durante 2 anos, podendo ser prorrogados por mais 2 anos. O comunicado do Panaftosa foi feito na semana passada. A decisão da COSALFA foi tomada pelos 13 países membros na 45ª reunião da comissão, que ocorreu em maio. Para tanto, buscará a criação de um fundo privado para empregar nas ações de defesa, como a contratação de vacinadores, aluguer de carros para campanhas de vacinação, compra de pistolas para aplicação das vacinas e estruturação da cadeia de frio para a conservação das vacinas.
Os países buscarão apoiar as ações com o envio de profissionais e a doação de vacina contra a doença. Segundo Guilherme Marques, que também preside o Comitê Veterinário Permanente do Cone Sul, os serviços sanitários sul-americanos estão se reunindo com a iniciativa privada de seus países para iniciar em novembro campanha de vacinação na Venezuela. É um projeto que o Brasil, obviamente, é um país mais interessado nesse processo pela fronteira que existe, né? É um país que tem uma importância estratégica no continente, né? Pelo tamanho que é, pelo rebanho que existe, né? E pelo investimento que nós fizemos na erradicação da fitose. A previsão é que sejam doadas 39 milhões de doses de vacinas ao ano à Venezuela, das quais 32 milhões serão aplicadas em 2 campanhas e 7 milhões para serem direcionadas em uma campanha intermediária, voltada apenas aos animais com idade de até 24 meses. Guilherme Marques esclarece que é preciso interromper a circulação do vírus da aftosa na região e assim dar condições ao setor privado e ao Serviço Veterinário Oficial da Venezuela para realizarem um trabalho de erradicação e prevenção da doença. Para o Momento Agro, de Brasília, Sérgio Pastor. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Senem Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Senem Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos uma excelente sexta-feira a todos. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.